chegamos ao capítulo 13 do livro O Grande Conflito. Vamos falar hoje sobre ao norte da Europa, a obra da reforma, ou melhor dizendo, a reforma nos Países Baixos. Nos Países Baixos da Europa, a tirania do Papa levou a muitos protestos a acontecerem. E exatamente uns 700 anos antes do tempo de Martinho Lutero, já havia muitos protestos feitos contra a tirania da Igreja Católica. Tanto que a história fala de dois bispos que ali conheceram melhor o caráter da liderança católica e viram como a tirania e a mentira prevalecia na liderança papal. Esses bispos acusaram com muita coragem os erros da igreja e da sua liderança. Em séculos, Deus sempre levantou homens para defender a sua verdade. Pessoas foram levantadas com um coração cheio de amor por Deus e pela palavra, para defenderem o puro evangelho. Isso aconteceu também no tempo ali da Idade Média e também no início da Idade Moderna. A gente pode perceber que tanto na Idade Média como no início da Idade Moderna, isso aconteceu. E se foi sim levada a mensagem do evangelho também, até mesmo nos Países Baixos da Europa. E foi atravessando vários países que esses servos de Deus levaram a mensagem de Deus. E assim, nos Países Baixos, penetrou os ensinos puros da palavra do Senhor. A Bíblia valdense foi então traduzida para a língua holandesa. E com efeito começaram então a haver perseguições, porque a Igreja Católica não queria que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. E quando foi traduzida a Bíblia para a língua holandesa, houve então perseguições por parte da Igreja. E quem sofreu essa perseguição? Os servos de Deus. Exatamente. Fogueiras foram acesas para matar queimado os que aceitassem a fé na palavra e saíssem das tradições do catolicismo. Mas mesmo em meio às fogueiras e torturas, os crentes continuaram fiéis e cresceu cada dia mais o número de pessoas que estavam saindo do catolicismo para ter a fé apenas baseada na Bíblia e não em tradição. De uma das províncias da Holanda surgiu um homem que Deus levantou, chamado Menno Simons. Menno Simons foi educado como católico romano e foi ordenado como um sacerdote católico. Ele era completamente antes ignorante em relação à Escritura Sagrada. Mas depois de algum tempo, ele foi levado a estudar o Novo Testamento. E esse estudo que ele fez do Novo Testamento levou ele a aceitar a fé apenas na Bíblia e não nas tradições da igreja. Ele testemunhou um homem ser decapitado, isso mesmo. Menno Simons testemunhou um homem ser decapitado por ter sido batizado adulto. E aí, quando ele viu aquela cena, ele ficou questionando: será realmente que o batismo tem que ser feito por uma pessoa já adulta, tem que estar sendo batizada? E por que a igreja não batiza pessoas adultas? Menos ficou com esse pensamento em sua cabeça e começou a estudar a Bíblia, o tema do batismo. E ao estudar a palavra de Deus, ele descobriu que, conforme o Novo Testamento, a forma correta de batizar é quando a pessoa demonstra fé e arrependimento. Sem esses dois atributos, a pessoa não pode ser batizada. E aí ele compreendeu que o batismo infantil estaria errado, porque a criança não demonstra nem arrependimento e nem fé. Após sair da Igreja Católica, Menno dedicou a vida a ensinar as verdades da Bíblia. E aí ele ensinou a muitas pessoas. Mas é bem verdade que quando Deus faz a sua obra, o diabo aparece com fanatismo. E tanto na Alemanha como nos Países Baixos, apareceu pessoas pregando ensinamentos fanáticos e houve muita confusão. Pessoas pregavam dizendo que estavam pregando em nome da reforma, mas na verdade a obra que estavam fazendo era de outro nível e de outro lado. Essas pessoas pregaram heresias, ensinamentos de maneira errada. E aí o erro se misturou com a pregação pura do evangelho. Menno trabalhou com grande zelo durante mais de 20 anos, passando por provas, por privações, sofrendo perigo de vida, tudo para ensinar as verdades de Deus nos Países Baixos. Mas, conforme a obra foi avançando e o trabalho deste homem de Deus foi também avançando, nos Países Baixos foi aberta uma porta para a reforma. E muito foi feito em prol da verdade do Evangelho, através das pregações de Menno Simons e através também dos homens de Deus que ele levantou naquele tempo para levar a mensagem do Evangelho.
Assim como os Países Baixos abriram a porta para o Evangelho, abra a porta do seu coração para os ensinamentos da Palavra de Deus. O programa Voz da Profecia não tem nenhuma intenção de ferir nem magoar ninguém. Nós amamos todos nossos irmãos de todas as denominações religiosas, inclusive nossos irmãos católicos. Mas o programa Voz da Profecia está nessa série especial sobre o grande conflito, só para demonstrar qual foi o desenvolvimento do conflito entre a verdade e o erro no decorrer dos séculos na história do cristianismo. E você tem aprendido essas verdades tão preciosas da palavra de Deus. Que você possa refletir, porque nós somos convidados a não seguir pastores ou padres, mas seguimos a pura palavra de Deus. Temos que analisar o que está sendo ensinado. Até mesmo em igrejas evangélicas hoje, existem pessoas pregando ensinamentos que não são bíblicos. Existem muitas pessoas usando de má fé sobre aqueles que têm uma boa fé. Estão sendo enganadas uma multidão de pessoas. Tudo porque seguem o que é dito. Mas você precisa praticar o seu discernimento espiritual, procurando analisar sempre o que é pregado para você segundo as provas que é dado e segundo as escrituras sagradas. E quando eu digo as provas, é as provas baseadas nos ensinamentos bíblicos. Não siga ensinamentos de homens. Questione o seu pastor, questione o seu sacerdote, se o que está sendo pregado está conforme a palavra de Deus. E aí você estará com toda certeza alicerçando a sua vida espiritual, não através de ensinamentos humanos, mas através da sólida, estável e perfeita e santa e pura palavra do Senhor. Que você possa refletir nesse apelo que Deus faz ao seu coração nessa manhã.